Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Claudimilson e eu estou trazendo hoje aqui mais uma palavra da parte de Deus, uma palavra que edifica, para edificar as nossas vidas, para edificar o nosso coração, edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Eu queria convidar você aí para meditar junto comigo no livro de João, no capítulo 4. Vamos estar meditando no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30. Mas eu vou estar lendo somente dois para a gente ganhar tempo, que são os versículos 25 e 26, a qual a Bíblia vai dizer assim: E a mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, virá, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus, porém, lhe respondeu: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém, meus amados irmãos. Para a nossa meditação, a Bíblia vai dizer que Jesus, no versículo 3, ele havia saído da Judéia e estava indo em direção à Galileia. E o versículo 4 vai dizer que era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Mas essa necessidade, irmãos, não é porque a estrada, ou não é porque o caminho passava por dentro daquela província, por dentro daquela cidade. É porque Jesus tinha necessidade de ter um encontro com aquela mulher. Jesus desejava ter com ela. Jesus queria estar com ela. Jesus desejava salvá-la. Por isso a Bíblia vai dizer que era necessário passar por ali. Até porque os judeus, eles não passavam, irmãos, por aquele local. Eles davam a volta, procuravam, se necessário fosse, o caminho mais longo para poder não passar por ali. Porque a Bíblia vai dizer que havia uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos, e eles não se davam. Então os judeus evitavam passar por aquele lugar. Mas Jesus, ele não é um homem comum, irmãos. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus. E ele quebra os protocolos, ele quebra o preconceito, e ele entra naquele local só para salvar uma vida, irmãos, para salvar uma alma, salvar uma pessoa. Jesus vai nos lugares mais indesejados por nós. Ele vai por amor de uma vida. Ele vai nos lugares, irmãos, que nós não imaginamos que ele poderia ir, mas ele vai. Ele vai nos lugares mais improváveis para salvar alguém. E não importa onde você está nesse dia, Jesus está indo, irmão, salvar você. Jesus está indo até a tua casa, salvar a tua família nesse dia, em nome de Jesus. Vamos continuar com a nossa meditação. A Bíblia vai dizer que Jesus se senta ali no poço, por volta de meio-dia, poço chamado de Poço de Jacó. E os seus discípulos ele manda com que eles fossem comprar alimento. E Jesus, ele fica sozinho. E de repente vem uma mulher também sozinha para retirar a água do poço. O interessante dessa passagem é que o costume daquela época era que as mulheres fossem buscar água nos poços, mas elas iam pela manhã ou elas iam pela tarde, quando o sol estava mais fresco, porque essa região de Sicá era uma região desértica, o calor era o clima predominante, era muito quente. E essa mulher, ela vai no pior horário do dia, irmãos, ao meio-dia, quando o sol está com a sua força máxima. Ela, talvez até pela sua história de vida, ela sabia que nesse horário não teria ninguém ali, irmãos. Ela sabia que dificilmente ela iria encontrar alguém pelo caminho naquele horário onde o sol estava castigando a terra. E essa mulher, talvez ela já tivesse uma vida arruinada, talvez ela fosse apontada por muitos quando ia buscar água no horário em que outras pessoas iam, talvez escutasse comentários e julgamentos sobre a sua vida. E por isso sempre ela ia no horário mais difícil do dia, irmãos,
talvez apenas para fugir do encontro com as pessoas. Mas naquele dia, o encontro com Jesus foi inevitável. Jesus estava sozinho e ela chegou também sozinha porque Jesus precisava ter um particular com aquela mulher. Jesus, ele quer ter um particular contigo, meu irmão e minha irmã, nesse dia. Tenha um particular com ele. Conversa face a face com ele. Entra para o teu quarto. Nesse momento, fecha a porta do seu quarto e vá buscar a presença do Senhor. Ele quer falar contigo. Ele quer ter um particular contigo nesse dia, meu irmão e minha irmã. E essa mulher, ela chega e Jesus começa a conversar com ela. A primeira coisa a qual Jesus encontra para puxar o assunto com ela é pedir água. E essa mulher, irmãos, ela já estava muito decepcionada com tudo e com todos, que a gente até nota um certo sarcasmo, uma certa apatia da parte dela. Ela não foi, a princípio de conversa, muito amistosa, não foi muito amigável. Ela nem mesmo percebeu que o homem que estava ali falando com ela não era qualquer homem. Ela nem percebeu que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus começa a se revelar para ela. Jesus começa a falar com aquela mulher. E ao Jesus pedir ela água, a gente vai notar, irmãos, algumas características a respeito desta mulher. A primeira característica dela é que ela tem uma pobreza interior, irmãos, tão grande, uma pobreza de espírito tão grande, que leva essa mulher a negar água ao seu semelhante em nome da tradição, em nome do preconceito, em nome do nacionalismo. Essa mulher, ela nega a possibilidade de servir água a um judeu, já que ela era uma mulher samaritana, irmãos. Tudo isso por causa da tradição de uma inimizade entre os dois povos, descrita aí no versículo 9. E depois também vemos outra característica dessa mulher, irmãos, é um orgulho a qual ela traz no coração, mesmo apesar de que ela estava vivendo uma vida totalmente fora dos padrões da lei de Deus. A vida familiar e emocional daquela mulher era uma tragédia, e mesmo assim ela defendia com todo orgulho a tradição dos antepassados dela, que adoravam naquele monte a qual se chamava Monte Gerizim. E ela se orgulhava também de beber da água do poço que o patriarca Jacó havia aberto e que ele próprio havia bebido e também dado dessas águas para sua família e seus animais, aí no versículo 12. E ela defendia essa tradição. Mas mesmo essa tradição não dava a essa mulher, irmãos, uma mudança de vida. Não restaurava os sonhos, não restaurava os projetos dela. E o próprio Jesus vai revelar isso a ela no verso 18, a qual ele vai dizer para ela: chama o teu marido e vem cá. E de repente ela vai dizer: não, eu não tenho marido, Senhor. E Jesus vai dizer para ela: porque tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. Isso aí tu está dizendo a verdade. Jesus revela o pecado daquela mulher. Jesus revela que aquela mulher estava vivendo em pecado, vivendo com um homem que não era esposo dela. E mostrou que apesar de todo o conhecimento da tradição que ela tinha, irmãos, todo o conhecimento religioso que talvez ela tinha, de todo o orgulho que ela tinha de ser descendência de Jacó, de beber do poço de Jacó, nada disso dava a essa mulher uma resposta. Nada disso dava a essa mulher uma resposta aos seus problemas, às suas lutas, às suas angústias, às suas dúvidas. Muito pelo contrário, ela continuava vivendo uma vida de pecado, irmãos. E a Bíblia também vai nos revelar, irmãos, o orgulho dessa mulher, um orgulho religioso. A Bíblia vai relatar que ela tinha uma cegueira espiritual muito grande. Lá no versículo 10, Jesus vai dizer: olha, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que me pediria,
e eu te daria água viva. E no verso 20, ela vai declarar para Jesus: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela tinha conhecimento, irmãos, religioso, ela conhecia sobre a adoração, e também ela conhecia a vida e os feitos do patriarca Jacó. Ela declara no versículo 12: és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, o seu gado e sua família? E no versículo 25, essa mulher está dizendo que ela conhece as profecias a respeito de Jesus. Ela vai dizer, versículo 25: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Esta mulher, ela não conhecia, irmãos, o dom de Deus. Ela até conhecia as profecias a respeito de Jesus, mas ela não conhecia Jesus, ela não conhecia Deus. Jesus está dizendo a ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, no versículo 10. Esta mulher, talvez ela até uma mulher religiosa, irmãos. Talvez ela até tinha um conhecimento, mas era tudo meramente intelectual. A fé dela era uma fé teórica. No versículo 22, Jesus está dizendo a ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aliás, por incrível que pareça, irmãos, Jesus ele está revelando que essa mulher e aquela congregação, eles eram adoradores aí no verso 22. Porém, eles adoravam a um Deus a quem eles não conheciam. Mas agora aqui Jesus está tentando despertar esta mulher para que ela pudesse conhecê-lo, não apenas intelectualmente, não de ouvir falar, mas por experimentar o dom de Deus e por ter uma experiência com Cristo, que ela conhecia apenas pela história, apenas pelas profecias, apenas pelo que ela ouvia falar. Jesus desejava que a mulher o conhecesse, que ela conhecesse o dom de Deus, não por informação, mas por percepção, por revelação, por experiência, por experimentação, irmãos. A passagem ela nos revela que a sede que a mulher tinha era uma sede terrena. Ela foi até o poço matar a sua sede física, irmãos. A nossa sede espiritual só pode ser saciada com Jesus. É interessante notar que a água do poço, ela provém dos meios subterrâneos, ela provém dos lençóis freáticos, é uma água que provém da terra, irmãos, é uma água terrena. Era com essa água que a mulher samaritana queria saciar a sua sede, mas Jesus vem apresentando para ela uma água mais poderosa do que aquelas águas, demonstrando claramente que falava em caráter espiritual. Ele apresenta uma outra água, a água viva. Continuando a conversa, Jesus ele vai ensinar a mulher que beber daquela água viva acaba para sempre com o sofrimento da sede espiritual, e a pessoa que dela beber nunca mais voltará a sofrer de sede. Jesus disse em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E em João 6,35 ele vai dizer, e o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, beber dessa água significa, irmãos, ter um encontro real com Jesus e conhecer não apenas a história dele, mas conhecê-lo, mas crer nele como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Vou deixar aí essa mensagem para a meditação de cada um. Eu queria fazer uma oração. Ora junto comigo neste dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos a vida desta pessoa, Senhor, que está aí ouvindo, meu Deus, essa ministração da parte do Senhor. Abençoa poderosamente, Senhor, a família dela. Que o Senhor possa abrir portas, Senhor.
onde talvez nem existe mais esperança, onde talvez o homem olhe e não vê uma solução, que o Senhor possa providenciar nesse dia uma válvula de escape na vida desse homem, na vida dessa mulher. Abre uma porta de emprego para ele, abre uma porta de emprego para ela, Senhor. Abençoa o ministério dessa pessoa que está aí ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa dar a ela revelações poderosas da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir a mente, abrir o entendimento dessa pessoa. Que o Senhor possa adestrar, Senhor, a boca dela, as mãos dela, Senhor, para que ela possa ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus, derrama dons, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada coração. Abençoa o Teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço. E desde agora, Senhor, eu te agradeço. Porque eu já creio que o Senhor vai operar poderosamente, Senhor, um milagre na vida desta pessoa, para a honra e glória do nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Fiquem aí com essa mensagem. Se você gostou desse vídeo, se gostou desta mensagem, curte aí, se inscreva no nosso canal, nos ajuda a semear a palavra do Senhor sobre esta terra, nos ajuda o nosso canal a crescer e Deus vai operar poderosamente na sua vida, em nome de Jesus.